Boa tarde, galera. Boa tarde, paz seja com todos. A reflexão de hoje que eu trouxe para nós, que o Senhor quer falar conosco, nos ensinar essa tarde, está ali no livro de Lucas, capítulo 4. Versículo do 1 ao 13. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o rio Jordão e foi levado pelo Espírito às terras áridas e desertas da Judeia, onde o diabo o tentou durante 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo e no final ficou com muita fome. O diabo disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão." Mas Jesus respondeu: "Está nas Escrituras, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou para o alto e o mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Depois disse-lhe: "Eu darei a você todos esses magníficos reinos e sua glória, porque eles me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser, se tão somente você cair de joelhos e me adorar." Jesus respondeu: "Está nas Escrituras, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele." Então o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o no alto do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, salte, pois está nas Escrituras, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem você em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em pedra alguma." Jesus respondeu: "As Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus até a ocasião oportuna. Amém, irmãos. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar, que tudo que Jesus se submeteu a passar foi para nos ensinar algo, né? Como ele mesmo falou, né? A minha vida ninguém toma, mas eu a dou, né? Eu a entrego por amor, né? E a gente vê na história da vida de Jesus aqui nessa terra, que tudo o que ele ia fazer, o propósito era ensinar a nós. E aqui não foi diferente. E eu lendo essa passagem, refletindo a respeito dela, eu vi alguns ensinamentos, né, que Jesus se permitiu passar por essa provação para nos ensinar e nos dar algumas armas para que nós viéssemos a nos defender dos ataques do maligno. E na primeira tentativa do inimigo, né, a gente vê que o Senhor nos ensina ali na primeira tentação, que foi transformar as pedras em pães, a importância da vida espiritual, que Jesus nos ensina ali nessa passagem. A importância que a nossa vida espiritual ela tem. Quando ele diz: "Nem só de pão viverá o homem", né? Quantas vezes, né, nós, pela ânsia da nossa vida nessa terra, trazemos as preocupações do dia a dia e acabamos esquecendo da nossa vida espiritual, né? E o inimigo, ele usava de várias maneiras, né? Às vezes eu e você, como cristão, a gente também faz esse jejum de muito tempo das coisas do mundo, né? E com um certo tempo a gente passa por aflições, angústia, essas coisas, a nossa carne se inclinando novamente, né? Porque a fome dela aumentou, porque a gente deixou de alimentar essa carne, e o inimigo vem e tenta as nossas vidas por esse meio, né? E Jesus, ele usa da palavra para se defender. E na segunda tentação que a gente vê,
ali no versículo 5, né? Que o diabo leva ele ao pináculo do templo. As facilidades que o mundo oferece, né? O mundo, ele nos impõe muitas facilidades, nos coloca em situações que às vezes nos obriga a mentir, né? Nos inclina a servir a outro senhor, né? Que não seja o Senhor da verdade, né? O nosso Deus. E o mundo, ele às vezes nos faz nos enveredarmos por caminhos e nos inclinar de joelhos à vontade do mundo, à vontade do nosso ser, do nosso eu, né? E Jesus, ele dá um ensinamento quando ele retruca ao inimigo. Ele nos ensina, né? Jesus responde: está nas Escrituras, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. E o terceiro ensinamento que Jesus passa para nós por meio da sua provação naquele deserto, né? Que não devemos tentar a Deus de nenhuma maneira, nem mesmo nos colocando em perigo. Você vê que o inimigo nessa tentação, ele omite parte do versículo, porque a gente sabe que aqui foi uma batalha espiritual dentro da palavra. É o conhecimento que eu tenho, que muitas das vezes nós temos da palavra, e muitas das vezes quando nós cometemos algum erro, alguma falha, os primeiros versículos que surgem na nossa mente são os versículos da acusação. Só que os versículos da acusação, eles não são de acusação, mas a nossa mente humana, às vezes pelas setas lançadas pelo inimigo, distorcem esse versículo, né? A gente vê que Satanás, nessa provação, ele usou o versículo do Salmo 91, o capítulo 91, né? E o versículo 11 e 12. Só que ele distorce a palavra, né? Porque ele diz assim: então o diabo levou a Jerusalém, colocou no alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte, pois está nas Escrituras. Veja bem o que é que o inimigo diz: porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para protegerem você em todos os seus caminhos. E o versículo diz que o Senhor nos protege não nos nossos caminhos, nas nossas decisões, nas nossas atitudes que nós escolhemos, mas o Senhor nos protegerá no caminho dele, né? No caminho do Senhor. A promessa da proteção de Deus, do cuidado de Deus nessa passagem não é no meu caminho, é aonde quer que eu for, aonde o caminho que eu escolhi, o Senhor vai me guardar. Mas ele diz: se estiver no meu caminho, tem a minha proteção, né? Mas é algo interessante, porque essa tentação, muitas das vezes, a gente distorce a palavra do Senhor para nos acusar nós mesmos. E uma coisa interessante que o Senhor nos ensina antes de tudo isso, né, é que para vencer tudo isso, Deus retrucou com as palavras lá do início, né, a mensagem lá de Deuteronômio, do tempo de Moisés, das promessas, quando o Senhor falou. Ou seja, tudo era princípio. Todas as respostas dadas por Jesus a Satanás veio do princípio, da base. E uma coisa interessante é sobre plenitude, porque logo no começo do versículo, quando Jesus ele foi conduzido ao deserto para a provação,
ele saiu pleno do Espírito Santo. A palavra de Deus lá em Efésios 5:18, parte B do versículo, vai dizer: sejam cheios do Espírito. E a segunda coisa é pleno da palavra, pois o Senhor, todas as coisas que tinham se levantado contra o Senhor na provação, ele, como ele era o próprio verbo vivo, ele se defendeu dentro da palavra. Como diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E a terceira plenitude que estava com Jesus naquele momento é a plenitude. A terceira plenitude que Jesus estava naquele momento era pleno do seu propósito, ou seja, dentro da vontade do Pai. O caminho que Jesus estava vivendo naquele momento era a vontade do Pai. Muitas das vezes acontece nas nossas vidas se levantar grandes tribulações e dificuldades, provações. E às vezes nós nos perguntamos: será que eu estou no caminho, no propósito? Como diz em João 4,34, o Senhor estava dentro dos propósitos do Senhor. Então, meu querido, essa foi a mensagem, a reflexão para as nossas vidas. Eu sei que foi um pouquinho demorado, mas era sobre essas três plenitudes, que o Senhor falou ao meu coração para compartilhar com vocês, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a pôr em prática todos os seus ensinamentos, inclusive a mim, no nome de Jesus. Que todos tenham uma noite abençoada, cheio da presença, cheio da plenitude do Espírito, da plenitude da palavra e plenos do propósito e da vontade de Deus, onde quer que vocês estiverem. Amém? Pai seja com todos.